Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um videozinho da série Curiosidades, Mente e Comportamento. Hoje eu quero falar sobre uma questão que é muito comum também as pessoas me perguntarem, que são aqueles pensamentos que aparecem na nossa cabeça do nada, surge do nada e acaba nos ali alterando o nosso estado emocional, alterando nossos sentimentos. Aquilo que se chama como pensamentos intrusivos. O que são os pensamentos intrusivos? Porque de vez em quando, do nada, surgem pensamentos que não tem nada, não tem uma relevância ao fato do que está acontecendo, ao estado emocional que você está, aos sentimentos que você está naquele momento aflorado dentro de você, ao bem-estar, enfim. Porque de vez em quando surge essa estruturação, esses pensamentos intrusivos. Bom, os pensamentos intrusivos é uma condição natural do ser humano. Dentro da psicologia, há algumas teorias que apontam que esses pensamentos eles são de questões que não foram resolvidas e de questões e surgem de questões que foram marcantes no na nossa história, na nossa caminhar, na nossa estruturação de ser até chegarmos até aqui. Então, dentro da psicologia, normalmente é muito comum tratar pessoas que têm muitos episódios de construir, de se dar com esses pensamentos destrutivos no seu dia a dia, fazendo um processo dentro da terapia cognitivo-comportamental, buscando entender a motivação inicial, tentar encontrar a essência de onde ele surge, de traumas, de questões mal resolvidas, de eventos muito tristes que marcaram a vida da pessoa, ou eventos que foram muito eufóricos, que também de alguma maneira marcaram, momentos que teve ali um estado de ansiedade muito grande também pode gerar isso. De certa maneira, o que eu quero dizer aqui é que as memórias elas sempre são fundamentadas em emoções e sentimentos. E existe, quando há um conjunto muito forte que alia a emoção e o sentimento ao mesmo evento, isso tem uma questão muito intensa naquela condição, naquele momento, como um acidente, como uma violência sofrida, como um momento de uma relação tóxica, enfim, algo que marcou muito a pessoa, essa memória ela acaba sendo registrada dentro de sua estrutura, formando uma crença muito limitante, uma crença que acaba sendo um inconveniente para o seu dia a dia. Então, esses pensamentos destrutivos, apesar de eles serem uma condição normal do nosso dia a dia, da nossa condição como ser, ele também pode ser um indicativo de algo que precisa procurar ajuda, algo que precisa ser talvez resolvido e que ainda não foi resolvido. Questões amorosas, questões relacionais, questões de trabalho, questões de sonhos que não foram resolvidos, questões que, enfim, de algo que faça presente que não teve um desfecho da maneira que foi pensada, que foi estruturada, enfim, que no passado teve uma relevância muito grande. Bom, isso é uma parte que explica o pensamento destrutivo. A outra parte também tem a ver com estados de ansiedade. E aqui eu quero que vocês entendam tanto ansiedade como estresse. E aqui eu quero que vocês entendam o que isso significa. Quando a gente está à toa, ou seja, quando a gente está vagabundeando, da mesma forma, quando a gente está sobre a ansiedade e o estresse, nosso cérebro ele está muito ativo, ele fica hiperativo. Existem alguns elementos químicos que é produzido no estado de ansiedade e no estado de estresse que faz o seu cérebro ficar hiperativo. O mesmo acontece quando nós estamos vagabundeando, ou seja, quando a gente está divagando, a gente não tem um foco sobre a vida, sobre questões da vida. E aqui eu vou separar. Bom, o pensamento destrutivo, normalmente ele se dá sobre essas duas condições. Vamos pegar aqui o primeiro, o ato de estar vagabundeando, de não estar fazendo nada. Quanto mais à toa nós estamos, mais hiperativo o nosso cérebro ele fica. Por quê? Porque a condição natural do nosso cérebro é buscar focar em algo. Como ele não tem o foco, quando não tem o objetivo do que fazer, ele começa a procurar informações, algum significado, algum sentido para aquele momento da vida que você está vivendo. Ou seja, você está à toa, você começa a pensar várias coisas ao mesmo tempo que fica passando sobre sua cabeça. Então você pensa do lado de uma relação passada, você pensa de um compromisso que você tem, você pensa da dívida no banco, daqui a pouco você pensa lá quando você tinha 12 anos de idade na escola, o que você fez. Ou seja, começa a surgir coisas na sua cabeça
que não tem nada a ver. São várias lembranças sem nenhum foco, até que você encontra um que foi marcante e começa a ficar batendo naquele que foi marcante. Por exemplo, por que eu fiz isso? Por que eu não agi diferente? Por que eu não me tratei a pessoa melhor? Por que eu não falei outra coisa? Ou seja, como você começa a tentar criar uma maneira de querer explicar algo que está lá no passado que você nem lembrava e ele surge como um pensamento intrusivo. Por que seu cérebro faz isso? Porque ele está procurando uma maneira de focar em algo para dar um sentido para a sua vida. Então, quando nós estamos muito à toa ou muito perdido, sem nenhum objetivo na vida, o pensamento é intrusivo, ele tende a surgir. Bom, nesse caso, o que você tem que fazer? Se ocupar, fazer algo para que você não caia nessa subrotina, seu cérebro fica tentando achar uma razão das coisas. Porque senão você começa tentar ressuscitar, como se diz no jargão, né? Ressuscitar o defunto, ou seja, coisas que não precisavam mais ser lembradas, coisas que já foram, que está lá no passado, coisas que já houve ali um entendimento maior e você às vezes volta com aquilo começa a remoer você e você tem essa alteração emocional e surge uma raiva, surge um desgosto, surge uma decepção. Por quê? Porque você não tem um foco, o seu cérebro vai tentar encontrar um problema. O cérebro nosso é viciado em problema. Bom, o segundo caso, ansiedade e estresse. A ansiedade e estresse, quando a gente está no estado ansioso, como estresse, e um anda de mão dada com o outro, a gente acaba produzindo certos neurotransmissores que faz com que o nosso cérebro também entre num processo de hiperatividade. Então, tudo que vai acontecer, ele tende a amplificar isso e a tentar remoer isso. Então, todas as questões, você fica muito mais sensível com questões que eram para ser simples, com questões que eram para ser banais, que eram para ser questões idiotizadas. Você acaba dando atenção para coisas que não são importantes, porque você entra no estado de muita sensibilidade, meio que perdido sobre as suas rotinas, porque certos, por exemplo, cortisol, e a neuroadrenalina acaba produzindo essa intensificação, esse pulso maior que você acaba hiperativando, então você acaba tornando-se mais sensível às questões. Então surge um pensamento, ou surge uma lembrança, surge uma questão, e você acaba transformando aquilo que era para ser uma coisa muito simples resolver num problema, numa briga, num transtorno muito grande. E o pensamento instrutivo está ali para te cutucar justamente para fazer essas alterações suas de emoções e sentimentos. Uma outra questão que é importante entender é que o cérebro nosso ele sempre está relacionando ambiente com memória, ou seja, tudo que está acontecendo através das nossas sensações, ele está buscando relações passadas para tentar, a partir dessas relações, construir este momento, construir uma lógica, uma estruturação, uma proposta desse momento que está acontecendo agora, a partir daquilo que você já sabe, daquilo que você já conhece. Então, muitas vezes, os pensamentos instrutivos surgem de ambientes que estão alegradores, às vezes você está numa mesa com pessoas felizes, cantando, conversando, brincando, se divertindo ali, trocando ideias, e está tudo bem. De repente, algo altera você, dá movimenta você e vem alguns pensamentos que você não gostaria naquele momento. Por que isso acontece? Porque provavelmente, em algum momento no passado, aquela condição lembra algo que aconteceu no passado, e no passado houve uma memória, houve ali uma emoção muito negativa ou muito eufórica, que você acaba trazendo ela para a realidade presente, você acaba alterando o estado emocional, o estado de ser, o estado emocional e sentimental do momento. Então, é possível que muitos dos pensamentos intrusivos nossos seja muito relacionado a momentos, a ambiente onde nós nos fazemos presentes, tá? Outra questão tem a ver com pessoas que são muito negativas, pessoas que se baseiam muito na vida e acreditam muito em coisas negativas. São pessoas que tendem àquele viés da negatividade, através das crenças limitantes, através da negatividade. E tem como sentido olhar as coisas sempre para o lado pior, sempre uma coisa ruim, sempre com o medo, sempre com a insegurança, sempre com a dúvida, sempre olhando o pior, ver o pior da situação. E isso é um desvio comportamental no qual algumas pessoas têm essa tendência de ser. E é claro que isso tem todo um histórico aí de familiar, da estruturação da sua formação do seu ser. Se você sofre disso e percebe os pensamentos intrusivos como uma parte importante da sua vida e está prejudicando você,
provavelmente você está dentro desse tipo de transtorno. Aí é uma questão que você precisa efetivamente procurar ajuda para você colorir a sua vida, porque senão o pensamento intrusivo vai dominar você em diversos momentos da sua vida. Por quê? Porque é um transtorno, é um desvio comportamental que você tem. E aí é uma terapia comportamental que necessariamente você tem que fazer, um bom psicólogo aí, humanista aí, que vai te ajudar a você sair disso. Também tem as memórias associativas, que eu expliquei no começo e volto aqui a representar. Nossas memórias, elas vão mudando com o tempo, elas vão mudando o estado. É por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, nos meus treinamentos, nas minhas aulas, presente, passado e presente e futuro. Tudo que você vê no passado depende do seu estado emocional hoje. Então a gente vai alterando essas memórias com aquilo que era no passado. E às vezes o que a gente lembra hoje de certos eventos não é nada daquele evento. Por quê? Porque é uma questão natural do ser humano de aprimorando seu estado de ser, de evoluir. E a memória é parte disso. Então, muito das nossas lembranças, às vezes, até marcas de fatos que foram traumático para uma pessoa que a gente gosta, que a gente amava, que a gente tinha uma certa afeição, a gente pode assumir isso como nosso e trazer isso como uma memória nossa, como se aquilo tivesse acontecido com a gente. E isso faz parte do ser humano. Ou seja, a gente tem essas transferências emocionais e de sentimentos. E muitas vezes, memórias associativas podem tornar a nossa vida, trazer para a nossa vida, a nossa realidade presente, transtornos justamente por causa dos pensamentos intrusivos. E essas memórias, normalmente, elas surgem, elas aparecem muito em certos ambientes, em certas condições, em certas situações, essas memórias, elas tendem a surgir. Não estou dizendo que não aconteceu, que não houve, mas tem pessoas que também assumem. Então, tudo isso, quer dizer, quando a gente percebe que o pensamento intrusivo está fazendo muito parte da nossa vida, a gente tem que procurar ajuda. Bom, como a gente pode sair disso? Primeiro, reconhecer esses pensamentos e aceitar ele como parte nossa. A gente tem que reconhecer e aceitar. Praticar exercício de atenção plena, para a gente possa quebrar os nossos loopings e tipo dar um restart no nosso cérebro para que ele volte ao estado emocional e sentimental natural. Fazer um processo de reestruturação cognitiva, ou seja, buscar entender e fortalecer os sentidos da nossa história, fortalecer e reconhecer a nossa própria história, para que cada pensamento desse, a gente entenda esse pensamento, aceite esse pensamento e dê valor para ele da medida que ele aparece para nós. Com isso, a gente vai quebrando os seus sentidos para que, de alguma maneira, nos atrapalhe, de alguma maneira, nos prejudique emocionalmente. Fazer desafios de pensamento, ou seja, será que esse pensamento intrusivo que está em mim é um fato verdadeiro ou é uma imaginação minha? O que ele tem a ver com o estado emocional agora? E trazer isso para a realidade e falar assim, peraí, por que eu estou pensando isso? O que isso tem a ver com esse momento? Tem alguma coisa que está acontecendo agora que tem a ver com esse pensamento? Tem algo que está nesse momento que possa me levar, ou seja, tentar compreender o porquê que ele apareceu ali, e normalmente quando a gente faz isso, a gente faz essa ressignificação de memória, a gente faz ele perder o valor e traz esse sentimento do agora, esse sentimento de despertar do agora e acaba dando menos significado, menos sentido a ele. E o outro é procurar, quando ele vem, no momento que ele vem, você fazer alguma atividade, se é um pensamento intrusivo negativo, muito negativo, você quando ele aparece, você fazer alguma atividade completamente contrária que te traga alegria, te traga felicidade, tipo exercício físico, tipo uma boa leitura, assistir um filme, ligar para um colega, fazer um bate-papo com alguém que você gosta de conversar, um hobby, brincar com seus pets, de repente dar uma volta no quarteirão, arejar a cabeça, que aí você vai quebrando essa subrotina. Volto a dizer, nós não esquecemos, nós ressignificamos memória, ou seja, a memória, a última memória, a última emoção é que vai marcar aquela memória. Então faça algo que quebre aquela questão negativa, algo alegrador o suficiente para você não fazer desse pensamento intrusivo algo que altere essa emoção de uma maneira negativa ou que você se sinta mal. E por fim, terapia cognitiva comportamental é sempre o melhor caminho para pessoas que sofrem disso, que tem o pensamento intrusivo de uma maneira muito negativa, ou seja, que acaba prejudicando o seu dia a dia. De qualquer forma, pessoal, nada que vem na sua cabeça vem do nada por nada. É sempre uma questão que talvez precise ser dada atenção. Quando ela se repete muitas vezes,
talvez é preciso separar para dar atenção no que está acontecendo e tentar desvendar esse fato de alguma maneira. Se você não consegue fazer isso sozinho, procure sempre a ajuda de uma pessoa, de um verdadeiro profissional, de um profissional adequado, qualificado, bom psicólogo, bom terapeuta cognitivo comportamental, que eu tenho certeza que você vai fazer isso vai levar isso aí com uma maneira muito tranquila para a sua vida e vai resolver as questões que talvez precisariam ser resolvidas. Beleza, pessoal? Um beijo para vocês. Se gostou, dê seu like, compartilhe. Se tiver algum comentário, escreva para mim, mande e-mail para mim, participe das minhas redes sociais. Meu blog é marcelodesouza.com.br, minha rede social é Marcelo de Souza, _oficial, sempre Marcelo de Souza com 2 L's, Souza com Z. E meu e-mail é marcelo@marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's, Souza com Z. Beleza? Um beijo para vocês, fiquem bem, até o próximo. Tchau, tchau.